muito bem-vindos ao Leitora Indecisa. Este é o episódio 1 e hoje eu vou falar sobre Kindred. Pessoas, eu sou Paloma do Páginas Gastas e hoje eu estou aqui para abrir um novo quadro neste canal. Antes de mais nada, não esquece de deixar o curtir nesse vídeo, isso me ajuda demais. Eu estou tentando crescer esse canal, por isso eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve se você ainda não é inscrito e já ativa o sininho, porque assim você recebe notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E já comenta aqui embaixo, você também é um leitor indeciso? Fica na dúvida quando vai escolher uma nova leitura? Ou será que sou apenas eu? Esse novo quadro se chama Leitora Indecisa. Basicamente, ele serve para vocês me ajudarem aqui a leitora indecisa a escolher uma próxima leitura quando eu não souber o que ler. Tem muito livro parado aqui na estante e eu quero tentar diversificar ao máximo as minhas leituras, então eu estou pedindo a ajuda de vocês lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é @páginas.gastas. Eu coloco 3 caixinhas de pergunta, 3 enquetes lá nos stories. Vocês me ajudam a responder e assim eu tento encontrar um livro que se encaixe nas características das caixinhas vencedoras lá dos stories. Então, eu vou explicar direitinho pra vocês como eu acabei escolhendo Kindred pra ler nesse primeiro episódio. E eu não vou fazer vlog de leitura, tá? Eu já li e eu só vou vir aqui comentar com vocês sobre a leitura. É uma resenha completona, mas sem spoiler. Dessa primeira vez, bem quietinha, eu coloquei 3 caixinhas lá nos stories, 3 enquetes. A primeira era pra vocês escolherem entre um livro de um autor que eu nunca li ou um livro de um autor que eu já li, e vocês escolheram um autor que eu nunca li. A segunda caixinha era sobre a capa do livro. Se a capa deveria ter até 3 cores ou mais de 3 cores. E vocês escolheram até 3 cores. E a terceira e última caixinha era sobre a quantidade de páginas do livro. E vocês escolheram livros com mais de 300 páginas. Depois de ter juntado todas essas características, autor que eu nunca li, capa com até 3 cores e livro com mais de 300 páginas, eu encontrei algumas opções na minha estante. Eu fiquei em dúvida entre esses 3 aqui. Nossos Dias Infinitos, que é um suspense, mas eu não sei muito sobre a sinopse do livro, nem nada. Também tinha pego Frankenstein, que se encaixava aí nessas características, né? E no final das contas eu escolhi Kindred, que era a minha terceira opção. Eu já queria há algum tempo ler ficção científica, conhecer a autora Octavia Butler, que é uma autora super famosa. Então eu acabei optando por Kindred e foi uma leitura incrível. Eu ainda não sei com que frequência eu vou trazer aqui o Leitor Indeciso pro canal, mas eu espero que eu consiga fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Eu li Kindred em julho e trouxe aqui pra vocês o vídeo logo no começo de agosto, e eu pretendo fazer isso novamente em agosto, ler algum livro nesse mês e trazer pra vocês a resenha já no início do mês seguinte, em setembro. Então, se eu conseguir manter assim o Leitor Indecisa com um episódio por mês, eu já vou ficar bem feliz. Agora que este quadro está explicado e vocês já entenderam como funciona, eu vou falar um pouquinho, vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa leitura aqui, que é muito incrível, porém tem muitos gatilhos aí, principalmente de violência, então já fica o alerta de gatilho para esse livro aqui. Violência explícita, e é violência muito violenta, gente. Mas vocês já vão entender por que tem tanta violência nesse livro e por que essa violência acaba sendo até necessária. Pra quem não conhece nada sobre esse livro, eu vou dar uma premissa rápida. Eu não curto sinopse, tá? Então não vai ser uma sinopse, vai ser apenas uma premissa, os temas que esse livro envolve, que esse livro tem. Não vou falar muito sobre a história porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Aqui nós vamos conhecer a Dana, né? Ela é uma mulher negra que vive em 1976 e ela vai acabar, por algum motivo, viajando no tempo para 1815, na era da escravidão, no sul dos Estados Unidos. Gente, vocês precisam entender esse contexto histórico. O sul dos Estados Unidos era muito escravagista. Os escravos ali, né, eles trabalhavam nas plantations, que eram as plantações de algodão, de arroz, enfim, nas plantations. E era escravidão, gente. E é por isso que tem tanta violência nesse livro. E ela, a Dana, como uma mulher negra, vai voltar no tempo. Ela primeiro não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela simplesmente se vê sair da sala da casa dela e parar num lugar no meio do mato. E ela vê um menininho no rio se afogando. Ela salva ele e de repente ela está de volta na sua sala de estar, em sua nova casa. Ela fica sem entender o que aconteceu, ela tenta contar pro marido dela, o marido dela também fica sem entender o que aconteceu, até que ela volta no tempo de novo e ela vai começar a descobrir que ela e esse menininho têm uma ligação muito forte. O mais interessante é que toda vez que a Dana volta no tempo, ela acaba passando mais tempo no passado. E aí ela tem que aprender a viver
numa sociedade na qual ela não é uma mulher livre. Gente, esse livro é incrível. Eu confesso que eu tava esperando algo muito diferente. Quando eu comecei a ler, eu fui surpreendida logo no começo com a quantidade de diálogos e a fluidez da escrita da Octavia Butler. Esse é um livro que foi escrito em 1979. A Octavia Butler, infelizmente, já faleceu, mas ela deixou aí pra gente algumas preciosidades em forma de livro e Kindred é uma delas. A própria autora falou, começou a escrever sobre poder porque era algo que ela tinha muito pouco. Como uma autora negra escrevendo ficção científica, ela já estava inserida num meio prioritariamente branco e prioritariamente de homens. Se nós formos ver por um certo ângulo, ela tinha pouquíssimas chances de ser reconhecida no ramo, né? Mas ela acabou ganhando prêmios incríveis da ficção científica, os maiores prêmios da ficção científica, como o Hugo, Nebula e o Locus. Então, uma autora que merece muito reconhecimento. Kindred vai então contar a história dessa mulher e ela fica voltando no tempo à era da escravidão. Ela precisa aprender a lidar com uma sociedade na qual ela não é mais uma pessoa livre, como ela era no tempo dela, né, em 1976. Isso vai mexer muito com a nossa cabeça, porque apesar da gente ver, ouvir falar, ver em filmes, né, a violência que acontecia na época da escravidão, ler em detalhes sobre isso não é fácil, gente. De novo, eu vou deixar aqui o alerta de gatilho, esse livro tem muita violência. Mas é um livro que, se você acha que tem estômago, se você acha que tá preparado, vale muito a pena ler. A parte da ficção científica em si, de viagem no tempo e tudo mais, nem chega a ser tão importante, nem chega a ser tão explicado, porque chega um momento nesse livro que a gente só quer saber o que vai acontecer. Então você para de dar importância ao fato de ela viajar no tempo ou não, e você só fica querendo saber o que vai acontecer. Com certeza, essa é uma leitura da qual a gente sai modificado, uma leitura que abre muita reflexão na nossa cabeça. A gente tem que parar pra pensar sobre todas as coisas que acontecem aqui, e parar pra pensar sobre essas coisas, gente, dá uma gastura de pensar que tudo isso aconteceu de verdade, sabe? Não a parte de viagem no tempo, mas a escravidão, que foi um período real. E não é fácil de ler sobre isso, não é fácil de parar e refletir sobre isso. Às vezes a gente tá só vivendo a nossa vida, né? A gente tá inserido no nosso mundo, a gente tá inserido no nosso contexto e a gente esquece que atrocidades como essas, assim, aconteceram em algum momento e podem estar acontecendo em outros lugares do mundo, distantes da nossa realidade. É muito triste, mas também é um alerta e abre os nossos olhos. Eu acho que essa é a parte mais importante desse livro, é um alerta para que isso não venha acontecer de novo, para que isso pare de acontecer em lugares que ainda acontece. Como eu falei, eu fiquei muito surpresa com a escrita, porque eu achei que fosse ser bem mais descritivo, eu achei que fosse ser um pouco cansativo de ler, até pelo momento no qual ele foi escrito, pelo gênero, né? Ficção científica geralmente é bem científico, tem bastante descrição, tem bastante ciência no meio, então eu fiquei com um pouco de medo de não entender, mas é super fluido, é super gostoso de ler. Não o tema é gostoso, a escrita da autora é super gostosa de ler. A gente fica realmente imerso no livro, é um livro muito, muito rápido de ser lido. Teve dia que eu cheguei a ler, assim, 120 páginas do livro, e isso não é comum pra mim, tá? Então, tipo, ler 80 páginas, 90 páginas em um dia não é normal. E eu consegui fazer isso com esse livro sem ficar nem um pouco cansada, sem precisar parar pra ficar respirando, pra ficar mexendo no celular. Eu tava totalmente imersa nessa leitura. E eu acho que isso foi o que me machucou ainda mais quando eu tava lendo, porque eu tava muito imersa na realidade do livro. Eu tava realmente visualizando aqueles personagens como pessoas reais. Gente, é pesado, mas é incrível. E eu recomendo demais, demais, demais essa leitura. É um livro que, como eu disse, modifica a gente. E eu acho que é uma leitura necessária para os tempos atuais. Não falo que é leitura obrigatória, porque eu acho que nenhum livro é obrigatório. A gente tem que ler porque quer. Mas ele é, sim, um livro necessário, um livro que tem muito a falar. Essa autora tem muito a dizer. E eu acho que ela merece ser ouvida. Além de tudo, essa edição é da Morro Branco, que é uma das minhas editoras favoritas. Tá muito, muito caprichado, tá lindo por dentro. Todo começo de capítulo é especial. Tem uma parte aqui, uma página separando com o título. A diagramação desse livro é incrivelmente confortável de ler, é maravilhosa. O tamanho da letra é muito bom. Enfim, vem com um marcadorzinho também. Importante dizer que eu ganhei esse livro de presente da minha amiga Ana Carolina. Ela também tem um Instagram de livros, se você quiser conferir, é @entrehistórias. Ela me deu de presente no meu aniversário, eu até deixei o recadinho dela aqui. Coisa mais fofa. Ela disse que foi uma leitura que impactou muito ela, que modificou ela, se tornou um dos livros favoritos da vida dela, e eu entendo o porquê disso. Esse livro
foi 5 estrelas pra mim, foi favoritado. Eu quero ler muito mais coisas da autora, principalmente a duologia que ela tem, que é a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos. É a duologia que eu quero ler de próximo aí da autora, talvez no ano que vem já. É muito gostoso mergulhar em ficção científica e passar a conhecer esse gênero através desse livro, Kindred. Eu indico demais, porque a parte de ficção científica mesmo é super fácil de entender, é super tranquila. Então fica a minha fortíssima recomendação para a leitura de Kindred, se você tem aí estômago para aguentar uma boa quantidade de violência, uma boa dose de violência. Mas é isso então que eu tinha para falar sobre esse livro. Eu vou deixar aqui uma dica que me ajudou bastante a entender o contexto histórico desse livro, né? Que foi ler um livro chamado A Nova Segregação, da Michelle Alexander. Se você não quiser ler o livro inteiro, A Nova Segregação é um livro de não ficção, tá? E ela vai falar sobre o encarceramento em massa. Mas para isso ela dá um contexto histórico bem interessante. Ela começa falando da escravidão, passando pelo Jim Crow, que foi a segregação no sul dos Estados Unidos. E isso me ajudou bastante a entender o contexto histórico da escravidão aqui nos Estados Unidos, né? Esse contexto específico. Então, se você quiser ler só um capítulo do livro sobre a escravidão, a parte que ela fala da escravidão, como tudo isso se deu, as plantations, as condições dos escravos, por que os negros foram escravizados nos Estados Unidos e não outras raças, outras cores, enfim. É muito, muito interessante, me ajudou bastante a entender, então fica aí a dica extra para vocês que não sabem nada sobre o assunto, mas querem conhecer um pouco melhor o contexto antes de ler, ou até mesmo depois. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu espero muito que vocês façam essa leitura. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Kindred ou alguma outra coisa da autora, da Octavia Butler. Eu fiquei muito feliz também de saber que esse livro vai ganhar adaptação. Eu tô bem empolgada para assistir. Já tem diretor e a atriz que vai fazer a Dana também já foi selecionada. Eu vou colocar a fotinho delas aqui para vocês com o nome, porque agora eu não vou me lembrar. Mas eu tô bem feliz que essa adaptação vai ser dirigida por uma mulher negra. Eu acho que ela vai conseguir dar toda a intenção que a Octavia Butler quis dar pra essa história. É um livro muito fantástico, muito incrível. Eu saí transformada dessa leitura, então eu indico demais pra vocês. Eu espero que vocês leiam e se transformem também através desse livro. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!